A Graça no outro dia veio ter comigo se podia exercer o direito. Eu, direito? O quê? Não estou a perceber nada. E ela, se posso ir exercer o meu direito. Eu, a Graça, não estou nada a perceber a conversa que está a ter comigo. E então, era se podia votar. Imagine. Eu, a Graça, claro que pode ir, o que seria não ir. E, pois temos o almoço começado. Não estava nada lembrada disto agora. Não dá jeito nenhum. Vasco Pereira Coutinho nasceu em maio de 87. É ator, conhecido pelos vídeos cómicos que partilha nas redes sociais, nos quais interpreta personagens como a Tia Beli, que recentemente foi a estrela dos Globos de Ouro na SIC. Passa aqui, obviamente, a publicidade, como sempre. Mas antes disso, já teve outras vidas e, inclusive, poderia ter ido para padre. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros, ambiciosos e sonhadores. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vasco, olá, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, olá Francisco, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Vasco, é por isso que eu gosto de fazer o Geração 80, porque tenho a oportunidade de conhecer pessoas interessantes como tu e que me reduzem a minha insignificância pelas várias vidas que já levaram. Obrigado por isso, por este bem de humildade. Generosidade, Francisco. Olha, elite é uma palavra muito forte para falar. Não estarias cá se não fosse elite. Mas... Olha, achas que terias dado um bom padre? Acho que não, se não tinha sido, não é? Acho mesmo, quer dizer, se fosse para ser um bom padre, tinha sido um padre. Como não era para ser, não fui. Como é que, quando tu eras mais novo, eu obviamente tive a investigar algumas coisas sobre a tua vida, tu tinhas já esta predisposição para umas brincadeiras e representar algumas personagens? Algumas delas eram um padre? Não, nenhuma delas era um padre. Aliás, eu nunca tive nunca fui muito próximo. A minha diretora, Patrícia Vasconcelos, uma palavra. Salva de palmas aqui, podcast Geração 80, que teve um papel importante, a Patrícia, na tua formação muito, como ator, não é? Pronto, aqui. Mas já lá vamos, sim. Aliás, a minha aproximação, o meu encontro com a igreja vem muito mais tarde, vem na minha adolescência. Portanto, em miúdo, quando começo a interessar-me pelo teatro, era tendencialmente para fazer palhaçada. Pronto. Mas isso... Até porque o meu encontro com o teatro acontece no Chapitão, portanto, num ambiente cómico. Como é que foi? Tu tens uma influência muito grande de duas avós, não é? Sim. Uma delas levou-te ao Chapitão? A minha avó Ana, sim. Minha avó Ana Maria. É materna ou paterna? Paterna, a mãe do meu pai, trabalhava no Chapitão com o Teté na parte dos escritórios. E era uma pessoa muito livre, muito solta, e então desde muito pequeninos que a minha avó gostava de nos levar ao teatro. E então eu lembro-me de ter assim 7, 8 anos, ou seja, toda uma idade adequada para ir ver uma peça como era aquela que nós vimos, em que havia um homem a gritar à frente, depois às tantas despia-se, depois vestia-se, uma nota de coisas que não eram adequadas para a minha idade, mas eu fiquei fascinado com aquilo. E fiquei fascinado com a minha avó achar normal estar ali com os netos, com aquilo tudo a acontecer. E pronto, foi ali, eu acho que é ali que aquilo me começa a agarrar, é ali com que... E depois eras aqueles miúdos que faziam os amigos rir, os colegas rir? Depende. Alguns colegas, a minha prima e mais duas amigas, porque de resto eu não era o amigo preferido de ninguém. Porquê? Não, tive assim tive uma escola, uma fase de escola até aos meus 16 anos, onde eu estive muito desencontrado. Não era que eu tivesse desencontrado, mas pela minha maneira de ser, para os miúdos não é muito fácil às vezes aceitar a diferença e portanto fui muito gozado na escola e portanto não era assim uma pessoa muito encontrada ao nível dos amigos. Qual era a escola? Estive no Lar da Criança,
até à terceira classe, depois fui para os Salesianos, mudei com o meu irmão Tomás, tudo colégios. E depois liceu. Tudo colégios. E depois às tantas, como não, eu pedi para sair do lar da criança, quando o meu irmão sair, eu pedi sair, lembro de ser muito pequenino e pedir à minha mãe para sair, porque o meu irmão ia-se embora e eu comecei a ficar aflito, e então a minha mãe pôs-me nos Salesianos ao mesmo tempo com o meu irmão Tomás, e depois nos Salesianos também a mesma história, não é? Um bocado gozado, um bocado a correr mal, e depois o meu primo vai para o liceu, onde começa a contar as maiores coisas, de que sai às horas que quer, joga futebol, vai almoçar fora, e nós tínhamos sempre que mostrar cartão para entrar e para sair, e eu achei aquilo assim o auge da liberdade, pedi à minha mãe para ir para o liceu, e é no liceu que eu sou verdadeiramente feliz. Porquê? Mais liberdade de outras pessoas? Mais liberdade, mas sobretudo outras pessoas. Eu sinto-me privilegiado por ter podido andar... por ter andado em escolas privadas, não é? Supostamente é o melhor, mas isso não me trouxe esse privilégio, não me trouxe nenhuma felicidade. A felicidade chegou quando eu chego ao liceu e encontro pessoas completamente diferentes, está tudo ok. Pessoas completamente diferentes. Devias ter ficado tu virar para aqui e estás a ficar distraído. Pessoas diferentes que começam a estimar-me da maneira como eu sou. E isso era numa altura em que bullying não era uma palavra, não é? Não existia no léxico, mas sentias Eram os outros meninos que gozavam comigo. Era assim que se dizia. E o que é que tu fazias em relação a isso? Nada. Nada. Eu acho que qualquer pessoa que é gozada, a maior parte de nós, vou-me pôr aqui num nós, temos pouca capacidade de resposta, não é? É muito humilhante, o gozo é muito humilhante. É um segredo, depois também não queres dizer aos teus pais porque não queres preocupar, porque sabes que aquilo vai ganhar uma dimensão muito maior do que já tem e, portanto, guardas para ti. Sei que depois, e arrependo muito na altura em que pronto, encontrei mais amigos, também gozei, porque depois às tantas aquilo, lembro-me de ter feito isso e hoje em dia olho para trás e penso que estupidez, como é que eu respondi a fazer exatamente aquilo que me fizeram. Então, e há uma coisa que me vem constantemente à memória, pronto, duas pessoas com quem às vezes fui um bocado parvo. Queres pedir desculpa? Desculpem. Pronto. Não vou dizer nomes, que é pior, mas desculpem. Não, mas é importante também, este podcast também pode servir para, não é o perdoa, mas também pode servir para as pessoas também aprenderem alguma coisa em relação a isto. Não, porque é muito fácil, sobretudo na adolescência, quando tu estás a descobrir, e num ambiente de liberdade, e etc., quando tu estás a descobrir, não sabes os caminhos que tomas e de repente ganhas algum poder e foste gozado o tempo todo e percebes ali uma fragilidade, então é um caminho para te sentires melhor, percebes? É muito fácil isso acontecer e portanto é que é bom ter amigos que nos digam que não é bom, não é fixe ser assim. E eu, graças a Deus, aos 16 anos encontrei uma data de amigos que me ajudaram imenso a estruturar-me como pessoa. E a tua relação com o teu irmão Tomás, mais velho que tu, 3 anos, não é? 3 anos mais velho do que eu. Também era um refúgio, era alguém que também... O meu irmão hoje em dia é um refúgio. Até nós, os dois, sairmos de casa, odiávamos. Não nos odiávamos. Mas andava à bolha? Era assim uma relação mesmo, privada. Não, porque eu não bato, mas levei. Vai, já. Ok. Isto aqui chamará a paz. Mas levei. Mas hoje em dia é uma relação boa. É ótima. Sim. E vocês passavam férias em família? Vocês os teus pais, onde é que vocês iam? Olha, as férias em família é assim uma das recordações melhores que eu tenho da minha infância e juventude, que era um sítio onde o meu avô tinha uma casa, que é na Senhora da Rocha, que é um lugar no Algarve, que é ao pé de um pontão onde existe uma capela dedicada à Nossa Senhora, que é a Senhora da Rocha, é ao pé da Armação de Pera. E o meu avô, olha, isso sim foi um grande privilégio, onde eu fui muito feliz. Tinha uma casa em cima da falésia, portanto, nós íamos para o Algarve muito cedo, porque a minha mãe, quando nós nascemos, deixou de estudar, e então levava-nos para o Algarve logo ali em julho, e depois só voltávamos a meio de setembro para começar as aulas. Portanto, ficámos 3 meses em que a única coisa que fazíamos era ir para a praia, voltar. Depois, entretanto, a minha mãe retomou os estudos e acabou o curso de Direito, então a minha mãe ficava a estudar na praia e nós ficávamos
no ócio total durante 3 meses, mas era rodeados de uma beleza incrível, que não era um ócio destrutivo, percebes? Era um ócio que era descanso, e depois tínhamos vários amigos no aldeamento com quem podíamos brincar, ou não brincar, era um sítio, um tempo de muita liberdade. E com quem mantiveste também alguma relação ao longo dos anos, ou eram aqueles amigos de verão que só vias aquela vez no ano? Os amigos de verão só se veem no verão, mas estes amigos eu às vezes vou encontrando, mas eu acho que é geral para todos. Todos os amigos de verão só encontramos no verão. E é ótimo, é como se nunca nos tivéssemos largado, mas servem um propósito. Tocar às campainhas. E mais? E faziam o que é que fazia mais? Era muito disparado, era tocar às campainhas, um bocado de vândalos. Agora também não vou estar a dizer tudo, porque eu acho que os meus pais não sabem tudo. Vão sempre a tempo de saber, e acho que isso é um bom momento aqui que ninguém nos ouve. E tu, uma grande parte daquilo que é o teu humor é do mundo dos betos, do universo dos betos, e tu há poucos dias, que quando foste talvez mais feliz, deste um salto da tua vida, foi quando estiveste menos exposto a esse tipo de ambientes. Como é que tu lidas hoje em dia com o ambiente dos betos? Já agora, o que é um beto para ti? Pronto, uma pergunta. O que é um beto para mim? Sei lá. O que é um beto? Não faço ideia. Faz ideia, então tu fazes a tua vida disto? Tens que saber. Deves ter estudado. Mas isto vai ser usado contra mim, não apetece. Já está, não vai nada. É uma pessoa civilizada. Pronto, está a saber. É uma pessoa que tem uma certa ascendência. Tendencialmente os pais são amigos dos pais. Temos esse tipo de... E tu sabes, estás a perguntar. Eu estava à espera. Estás-me a pôr aqui numa posição. Olha, 9 minutos, vá, foi. 9 minutos do podcast tinhas de ser isso. Uma coisa que tu sabes Estavas mortinho. Pá, eu não sei o que é, estava-te a perguntar porque eu não sei o que é que isso é. Mas como é que tu dás nesse... Dás-te bem com esse nesse mundo? É uma coisa que tu preferes não estar? Não, divirto-me imenso. Eu acho que, aliás, a Tia Beli é tudo inspirada em pessoas que eu conheço, que são betas, não é? Entre aspas, são pessoas civilizadas, que são divertidas, quer dizer, não podem ser acusadas de ser chatas, tendencialmente são divertidas, dizem os seus disparates, mudam de humor, como quem muda de repente estão péssimas, de repente estão contentíssimas. É um sítio fixe, como tu sabes. Olha, depois tu vais a agora, não, a minha família é muito desempoeirada. A minha avó nunca, ou seja, porque nasceu e porque foi criada e porque etc. Mas é uma pessoa muito desempoeirada e nunca foi. Como é que era lá em casa? Presa a essas coisas. Adorava saber quem é que nós éramos amigos, quem é que eram as famílias. Mas eu percebo hoje em dia quando os meus amigos, quando os filhos dos meus amigos dizem que tenho um amigo na escola que é o Francisco, não sei o quê. Quem é que são os pais? Porque eu conheço. Em princípio pode ser que eu conheça. Portanto, é um interesse que é normal. Mas sim, sempre muito desempoeirados e muito contentes. Tínhamos muitas regras lá em casa, era uma casa com muita disciplina. Sim, uma certa rigidez. É uma história que vocês não podiam nos arrumar a sala. Sim, a minha mãe é assim. Uma educação muito rígida. Estava sempre tudo em ordem, mas com um contraponto assim, de uma liberdade também fora do normal. Que era eu com 16 anos ia para o garagem até às horas que eu quisesse e voltava quando me apetecesse. O garagem é esse sítio que é frequentado pelos alternativos e os... A nossa década dos anos 80 fomos lá muito. Portanto, há ali uma certa rigidez de como é que se está à mesa, de como é que se está direito, de não se dizer certas coisas, não se gritar, não se comportar de certa maneira, mas depois também fazíamos tudo o que nos apetecia e chegávamos às horas que queríamos, portanto era assim um bocado uma bipolaridade educativa. Atenção que rigidez, a palavra pode indicar, pode parecer uma coisa má, mas é uma coisa boa, uma coisa rígida é uma coisa que não parte, não é? E eu acho que isso é uma coisa boa da nossa da educação das pessoas da minha idade, da minha geração, é que esta rigidez também criou pessoas sólidas. Estou muito agradecido, valores. Não estou nada, não vivo nada
amargurado que me mandaram estar à direita, ou que me mandavam não sei o quê, ou porque está tudo bem. Faz tudo parte de... Esta geração 80 há várias pessoas que ao longo destas conversas têm falado na importância das avós. Curiosamente, não tanto dos avós, é mais excepcional, não sabemos porquê, mas das tuas duas avós, o que é que tu retiras assim que tenha influenciado mais, além daquilo que já disseste muitas vezes publicamente, ainda agora disseste, Chapitão, da música também, da parte musical da tua avó materna, acho eu. O que é que... Olha, eu acho que as avós... temos de valores. Ainda vi no outro dia, o Guilherme também teve aqui e falou sobre elas. São a coisa mais importante que nós temos. Os avós também, mas as avós já são mães sem a preocupação de ser mãe. Portanto, só gostam. As mães têm que impor limites, têm que nos mandar estar direitos, têm que nos mandar fazer coisas, fazer os trabalhos de casa, têm que nos mandar estudar. As avós só gostam de nós. E eu acho que isso é tão importante na estruturação de uma pessoa. A minha avó Ticó, do lado da minha mãe, era um amor incondicional por mim, pelo meu disparate todo, pela minha loucura, eu sempre fui muito... Vou para aqui, vou para ali, muito mexido, muito irrequieto, e a minha avó sempre me amou de uma maneira que não consigo explicar. E a minha avó Ana também. Sempre apoiaram tudo de mim, tudo aquilo que eu decidi fazer na minha vida, foram as primeiras a torcer por mim. E portanto eu acho que isso estrutura um coração. E depois vamos fazer contas com os pais, não é? Os pais estruturam-nos para a vida e as avós ensinam-nos a amar. Eu sei que a minha avó Ticó me ensinou uma capacidade de me dar fora do comum, que não é minha, foi ela que me ensinou pela sua maneira de ser. E a minha avó Ana ensinou-me assim uma liberdade e uma alegria que também eram fora do comum. Curiosamente foi o teu pai que te deu também ali um empurrão em relação à tua carreira que inicialmente como ator. Como ator. Obrigou-me a fazer as provas de conservatório, que foi indecente. Porque... Conta lá essa história que eu já ouvi. Tu tinhas que interpretar, é verdade, um macaco velho, assim, bebê cego. O conservatório é um sítio muito sério e, portanto, as pessoas têm que ir preparadas para aquilo que vão encontrar. Eu não estava preparado. E então, aquilo tinha várias provas de interpretação, de movimento, de voz. E na prova de movimento foi-nos pedido várias coisas, entre elas preencher espaços vazios. Hoje em dia sei o que é que isso quer dizer, na altura... Agora com os vossos colegas... E depois pediram-nos para fazer uma sequência de 5 movimentos e quando chegou a minha vez eu fiz os 5 movimentos e o professor, que eu não sei quem era, disse-me: agora eu pedi-te que fizesses isso como se tu fosses um macaco cego bebê. E eu ri-me e ele ficou seríssimo e eu ele não está a gozar. E ele: se faz favor. E eu: pronto. Como isto não é um podcast, não te vou agora pedir para teres essa cena traumática. Mas humilhei-me ao ponto de me encolher todo para tentar aproximar de uma figura de um macaco bebê e depois dei uma cambalhota porque era cego. E não foste escolhido? Foi pior, esta descrição foi muito enaltecedora, aquilo foi muito humilhante. Mas o teu pai queria muito. Também é curioso porque normalmente ao contrário, tu dizias: não, mas eu vou fazer uma profissão mais normal, mais séria e mais tradicional, e o teu pai dizia: não, mas tu a vida toda quiseste ser ator. O meu pai achava que eu estava de cabeça feita. Porquê? Porque eu na altura tinha, nos anos da universidade, nos últimos anos do liceu, tinha começado uma catequese em Chelas com os miúdos. E eu era muito feliz ali. E pensei: pronto, a minha vida vai passar por isto, porque eu aqui sou mesmo feliz. E como não vou ser catequista de profissão, vou ser professor. E disse aos meus pais que ia tirar o curso de línguas para poder ensinar línguas. O meu pai achou que eu estava de cabeça feita
Não, que sempre quiseste ser ator, isso foi conversas que te puseram na cabeça, assim, pai, não, eu gostava mesmo de fazer isto, não, isso, e agora vais fazer as provas de conservatório. É uma coisa que a família sabia que tu querias ser ator, a tua família, toda a gente sabia que tu querias ser ator. Sim, sim, sim. Porque aquilo que tu fazias em casa, as tuas palhaçadas, como tu dizes, Sim. também tens algum tipo de inspiração, as tuas referências enquanto nessa altura quase é que eram nos anos 80 e 90, mais 90 porque tu és 87, mas as tuas referências em termos cinematográficos quase é que eram? É assim, minha maior referência é o Hermano José. Eu cresci a ver o Herman, fascinado pelo Herman, a saber uma série de coisas, de sketches dele de cor, porque aquilo fazia-me rir e era fácil e era bom e eu era muito miúdo e já queria assistir ao Herman de si, quer dizer, não é muito normal, não é? Aquilo é um talk show, tem entrevistas, tem conversas chatas, mas eu ficava ali agarrado à televisão a ver aquilo. E agora fast forward 2025, não é? 2025 estás a fazer uma parceria com projetos mais o Herman. que eu já fiz até hoje, sim. Qual é que foi aqui o objeto que trouxeste para nós que tem a ver com o que estamos a falar neste momento? Então, eu trouxe um VHS. Primeiro convidado a trazer um VHS, muito bem. O VHS acaba depois nos anos 90, não é? Logo ali a seguir que vem o DVD. Portanto, achei interessante. E é do meu filme preferido, que é o Moulin Rouge. Que curiosamente é assim uma experiência muito contraditória que eu tive. Que eu estava a ver o filme e não estava a gostar de ver o filme. Foi o primeiro musical que eu vi. Eu estava a ver o filme e a não gostar de ver o filme. E eu saí do filme e não pensava noutra coisa. E tive semanas a pensar aqui, até pedi à minha mãe, depois me podia ir deixar ir ao cinema outra vez, pôs-me outra vez a ver o coisa e eu fiquei obcecado por este filme. Eu sabia o filme quase tudo de cor. Tinhas que idade, mais ou menos? Agora não sei. Tinha que fazer contas, não peças isso. O filme é de quando? Então, 2001? 2001, 87. Está aí Luís. Novos para nada. É? E vai 14? 14. Então tinhas 14, 15 anos, não? 14, sim, tinha essa idade. Era novo. E foi assim o primeiro impacto grande que eu tive com o teatro musical, que hoje em dia é aquilo que tenho feito também mais como ator, que é um sítio que me deixa muito feliz. Pronto. 17 anos, talvez, não é 14, é 17. 17 anos? Sim. Não, eu não podia a minha mãe para ir ver o Moulin Rouge ao cinema com Então, 17 anos. 17 É impossível. Já alguém foi ao MDB? Não se ponham a fazer contas. O que interessa é o que eu me lembro disto. Onde é que está a data? Indiferente. Olha, estou a dizer que é 14. 14 anos, então está certo. Tinha idade para pedir à minha mãe. Olha, e tu, depois desse trauma do macaco bebé cego, como é que foi a tua reação? Disseste, nunca mais quero olhar para isto na minha vida, nunca mais quero ser ator. Eu percebi. O que é que eu vou fazer agora na minha vida? Eu pus na cabeça, pronto, então de facto eu tinha razão, não vou ser ator, não é por aqui a estrada. E portanto, inscrevi-me na Universidade em Marketing, porque era um curso que envolvia a criatividade, e era uma pessoa criativa, inventiva, portanto fiz o curso de Marketing em 3 anos, até a meio do curso acender-se a ideia e o desejo de ir para o seminário. E como é que isso surge antes na tua vida? Ou seja, tu, como é que se formou a tua formação, como é que surgiu a tua formação cristã, católica, sendo que muitos de nós, Betos, tivemos também a obrigação de ir à missa ao domingo com as nossas avós. Eu não tive. E alguns de nós foram mais praticantes, acabámos por ser mais praticantes do que outros. Como é que foi a tua experiência nesse sentido? Eu não tive. Até hoje? Eu fui à missa depois quando quis. Eu era muito pequenino e saía de casa para ir à missa aos Salesianos e voltava porque tinha curiosidade. E depois, no liceu, encontrei um grupo de amigos que fazem parte do movimento católico ao qual eu pertenço. Já no liceu? Já no liceu. Onde encontrei assim uns amigos mesmo bons. Até aí não é uma coisa que mexesse contigo? Não. E pronto, também neste encontro também o Padre João Seabra, que é uma pessoa muito especial no meu caminho. Porquê? Que é especial o Padre João Seabra?
porque foi uma pessoa que me estimulou de uma maneira que eu nunca tive à espera, percebes? Vindo assim de fora de um contexto familiar, não é? Porque a pessoa, é óbvio que as pessoas gostam de nós. Mas de repente, fora de um contexto familiar, receber uma estima assim é uma coisa do outro mundo. E eu às tantas percebi que queria dar às pessoas isto que eu tinha recebido. Com que idade é que começas a dar aulas de catequese? Com 17, pá, aí. E depois eu às tantas fui ter com o Padre João, disse ao Padre João, gostava muito de ir para o seminário. Ele mandou-me tirar o curso. Depois eu disse, já tirei o curso, agora queria ir para o seminário. Eu, não, agora vais trabalhar. E eu fui trabalhar. E depois o Padre João gostava de ir para o seminário. E então lá fizemos o período de verificação e eu depois fui para Roma. Fiz para a Itália. Quanto tempo? Tive lá 5 anos, 2 no seminário. E esses dois, como é que alguém toma uma decisão aparentemente radical, se calhar para muitas das pessoas que são aqui, mas para ti era mais natural do mundo, é isso? Para mim era óbvio que o caminho era aquele. Eu tinha um grande desejo, tinha sido aceite, era a realidade a dizer-me que o caminho era por ali. Apesar de muito difícil, porque implicou uma separação. Eu estava um bocado inconsciente, porque eu separei-me da minha família, fui para outro país, sozinho. Tudo coisas ótimas, mas eu de repente só quando cheguei lá e comecei a dar-me conta que não ia conseguir explicar sempre lindamente aquilo que eu sentia ou que eu queria, porque era outra língua, ou que a experiência se calhar não me correspondia aqui ou aqui, quando comecei a dar-me conta disso, comecei a ficar um bocado aflito, não é? Assim, calma. Não pensaste muito sobre o assunto? Não pensei muito sobre o assunto, eu sou um bocado inconsequente. E ainda bem. Mas pronto, estes 2 anos depois correm muito bem, dentro da dor que tiveram dentro, não é? Porque foram anos sofridos, porque eu também comecei a dar conta de muitas dificuldades minhas e a enfrentá-las, pronto. Enfrentá-las, não estava sozinho, tinha amigos, mas não estava nas minhas pessoas, portanto não tinha nenhum sítio para fugir e chorar. Tua família como é que reagiu? Quando eu fui? Sim. Um horror. Foi? Sim. A minha mãe disse que eu não podia ir. O meu pai nisso foi sempre impecável e muito respeitador. A minha mãe disse logo que eu não podia ir. Não podes ir porque tu tens problemas de costas. E isso foi discurso. Tens problemas de costas e eles lá não têm ginásio. Minha mãe, isso não está a fazer sentido. Não é esse o ponto. Não, mas não vais, desculpa, não vais, vamos para lá fazer o quê? Minha mãe, para ser padre. Mas tu não queres ser padre, para que queres ser padre? Foi uma conversa divertida. A minha mãe é muito divertida. E depois a minha avó Ticó, ao contrário de todas as outras coisas que apoiou imenso, aqui ficou muito aflita. É uma família muito matriarcal. Vivia a minha avó, a irmã da minha avó, a minha mãe, o meu pai connosco, a minha tia com os meus primos, a filha da irmã de classe. No mesmo prédio vivia só mulheres. Portanto, mas pronto, mas eu fui na mesma, não era uma decisão que era minha. Não... Como é que era o dia-a-dia lá no seminário? Aquelas coisas básicas, a pessoa acorda cedo, vai-se rezar, faz-se silêncio, básicas, não sei se é assim em todo lado. Faz-se um tempo grande de silêncio, depois nós íamos para a universidade no centro de Roma, isso era o máximo. Tirei lá o curso os 2 anos de filosofia. E depois à tarde tarefas no seminário, entre cursos internos que os reitores gostavam de fazer, jardinagens, coisas várias. O que é que tu gostavas desse isolamento, gostavas desse silêncio, desse tempo para ti, desligares-te tudo? Ou eu não sabia que ia gostar tanto, eu achava que ia odiar, não é? Porque era tudo ao contrário daquilo que eu era. Estar quieto, no mesmo sítio, não sair à noite, não estar sempre em festa, não estar sempre... Não é? Eu não sabia que ia adorar aquilo. Eu não sabia que aquilo ia ser tão bom e tão correspondente e ser um sítio que eu ainda hoje procuro este estilo de vida dentro do... Claro que hoje em dia voltei ao estilo de vida de um homem que não está no seminário, pronto, vou a festas e... Mas precisas desse tempo para ti? Sim. E consegues? Médio, nos períodos de muito trabalho eu sinto que preciso mais disto, então acordo ainda mais cedo para poder ter um tempo de oração e de meditação. Mas procuro ativamente que isso aconteça.
depois ficaste. O que é que aconteceu a seguir? A seguir saí, vim embora, falei com os meus superiores e percebemos que aquilo não era para ali. Mas porquê? Coisas várias, eu não estava feliz, eu não estava a ficar uma pessoa mais... Na altura usei esta expressão, eu acho que não vou inventar, que explica muito bem. Eu não estava a florescer, estava a ficar mais fechado, mais... E portanto, saí do seminário e decidi ficar em Itália, porque não queria voltar para Portugal, para as perguntas, o que é que se passou, o que é que não se passou, o que é que... Coitado de ti, coitado... E Podcast, geração 80, essas coisas. Sim. Essa tens de perguntas. Não estava pronto psicologicamente, até porque tinha-me ido muito abaixo. E então pedi ajuda lá para encontrar um trabalho e fiquei a trabalhar ainda uns anos com pessoas deficientes. 3 anos. 3 anos. E como é que uma pessoa se prepara? Porque depois a seguir, já estou a antecipar, tu ainda voltas para Portugal e ainda vais trabalhar alguns anos com toxicodependentes. Como é que alguém se prepara psicologicamente e fisicamente para esse tipo de trabalho com pessoas tão fragilizadas? Eu acho que não te preparas, eu acho que o próprio trabalho te prepara e te ensina e aquilo dá-te mais do que tu achas que vais dar, percebes? É objetivo que tens que fazer certas coisas, não é? Há coisas do tomar conta e do tomar conta de uma pessoa que tens que fazer. Mas ao fim do dia tu recebeste sempre mais do que deste, porque aquilo desacelerou, porque percebeste o que era amar, porque alguém te estimou só com um sorriso, mas aquele sorriso tinha dentro tudo e o mundo parou e tu percebeste, vale a pena, a vida é fixe, bora continuar. Pronto, e esses 3 anos foram 3 anos muito bonitos, muito amor físico no sentido de experimentado todos os dias com as pessoas com quem estava a trabalhar, porque algumas não falam e portanto só te conseguem demonstrar que gostam de ti através de um abraço, e pronto, e depois entretanto chegou a altura, os anos de festa no estrangeiro acabaram. Mas tens noção que isso é extraordinário. Acho que a maior parte das pessoas, não sei se aqui na sala, que te conhecem a tua persona pública, não têm noção que isto se calhar é mais percurso recente e deste teu percurso, que é muito mais longo e mais intenso, digo eu, do que aquele que tu hoje em dia ostentas. Tu guardas isso, tu não, obviamente não, mas parece-me que tu também não és do género de pessoa que vai fazer disso uma bandeira, mas acho que é importante também que as pessoas saibam. Não faço, e eu acho que tudo aquilo que eu sou e que as pessoas gostam de mim hoje em dia é fruto destes encontros todos que fiz na vida, não tenho mérito nenhum. Encontrei muita coisa boa, tive muita sorte. Isto, tu fazias, era a tua profissão quando voltas para Portugal? Sim. Era esta? Era de como é que se chama? Assistente social, cuidador? Na comunidade onde eu trabalhava, que se chamava Valdacor, éramos chamados terapeutas. Pronto, que fizemos um percurso lá dentro de formação, porque é um projeto, é um tratamento muito específico, que se chama Projeto Homem, e depois estive lá nesta comunidade ainda 5 anos, onde também fui muito feliz. E depois há uma sobreposição quando voltas, acho que é durante o Covid, começas a postar uns vídeos nas redes sociais, no Instagram. Ainda antes do Covid, a minha avó percebe que eu estou inquieto com a questão do teatro e então ligou para uma amiga dela, que ligou para não sei quem, que conhecia uma amiga que era encenadora e tinha um grupo de teatro amador, e eu fui fazer teatro com eles, que eram os Sai de Cena, e gostei muito da experiência. E na altura comecei a fazer... Porque eu já volto para Portugal com isto, porque eu pensei assim, aqui não vou ser mais do que isto, não vou casar e viver em Itália, eu tenho saudades da minha família, tenho saudades das minhas pessoas, tenho saudades de representar, também não vou representar em italiano, há uma data de coisas que eu tenho saudades de fazer, começou a empurrar-me para este regresso. E vi aquela noção do para sempre, tu uma vez também disseste, o para sempre também te assustava, não é? Você fazer para sempre, sim. Mas isso mais, ou seja, tendo em conta a vida que eu levava no seminário, para sempre asfixiou-me. Em Itália, eu começo a desejar este para sempre, não é? Tipo, agora onde é que eu vou assentar, onde é que eu vou... E comecei a perceber que não ia ser ali.
pronto, e cá vou fazer teatro com esta companhia, começo a brincar no Instagram com os filtros do Snapchat e aquilo correu bem. E cá estamos. Como é que tu ainda tens que te beliscar às vezes para perceber onde chegaste? Quer dizer, estás com o Herman, estás nos Lobos de Ouro, às 3 da manhã, estás agora numa peça na Quebra-Nozes, agora que vai estrear em breve. Tudo ao mesmo tempo, ainda te dás por ti a pensar como é que aqui chegaste ou achas que mereces isto? É um disparate. É um disparate. Ainda não, às vezes estou um bocadinho overwhelmed com tudo o que está a acontecer, não é? Porque isto tudo. Eu finalmente tenho uma profissão do sentido de responsabilidade, não me deixa dormir. Até então, até há pouco tempo, as outras coisas que eu fazia, chegava a casa e dormia, não tinha assim uma. Quer dizer, tinha. Mas agora tenho uma responsabilidade porque esta profissão é a minha. Eu fui feito para esta. Eu acho que nasci para isto e, portanto, eu tenho a responsabilidade de corresponder a isto que eu estou a fazer. E o que está a acontecer hoje em dia é inacreditável. A possibilidade de gravar com o Hermano José, não sei explicar, não sei a honra, a alegria que é, ao mesmo tempo um sentir-me minúsculo ao lado dele, porque é assim uma pessoa, uma estrela que eu tenho na minha vida. Depois o Quebra-Nozes, teatro musical, teatro onde eu sou cabeça de cartaz, quer dizer, eu sou a pessoa que está à frente, sou eu. Como assim? É o que tu mais gostas? Eu às vezes estou quando é que alguém vai descobrir? Sentes esse Se enganaram. síndrome do impostor ou não? Sim. É hoje que vão descobrir. Eu acordo de manhã e penso assim, é hoje que eu vou ser apanhado. Okay. O que é que fazes para tentar sair desse... Não deixo que me bloqueie muito. Acho que a vida depois tem as suas exigências, não dá para ficar muito preso aos pensamentos. O que é que tu preferes? É o teatro? É o que dá mais gozo? Olha, eu tenho descoberto que sim, porque é um lugar onde tu podes experimentar muita coisa e podes apresentar aquilo que tu ensaiaste com muita segurança, porque há um percurso, até chegar à apresentação, que te deixa fazer aquilo com segurança, com posse do que estás a fazer. Gosto muito, já tive sorte de filmar, também gosto muito, mas é uma coisa que tu preparas-te ali um bocadinho antes, chegas, tu me ficou, acabou. Não sabes como é que vai ficar, ficou mesmo bem, depois confiar nos realizadores, não é? Mas dá-me mais gozo hoje em dia o palco. E o que é que te paga as contas? É o Instagram? Isto era óbvio, isto era uma pergunta retórica. Sim, não é? Sim, também. Também. Graças a Deus estou a fazer o teatro que estou a fazer também. Se eu precisasse viver só daquilo, podia. Tens personagens icónicas que são três: a tia Belia, a enfermeira Regina, Lourdes e a professora Regina. Sim. Tens aqui umas fãs aqui também na sala, a minha cunhada está aqui e a Marta. Deve haver também outros fãs, pelo menos eu não sei. São fãs ou não? Aqui desta... pronto. Todos obrigados agora. Pronto, sim. Viva o Vasco. Qual é que é a tua preferida entre as três? A minha preferida é a Regina. Acho-lhe muita graça. A Regina. Acho-lhe muita piada. Acho-lhe muita piada. A Beli era para não sair. Porque a Beli sempre foi uma coisa que eu fiz a gozar com os meus amigos e que sempre desvalorizei muito. Até ao dia que fiz uma vez. E pronto. Globos de Ouro. Globos de Ouro, impressionante. Elas competem entre si ou não, entre as três? Não. Eu é que às vezes tenho dificuldade em ter pachorra para elas. Porque não é fácil quando me ligam que querem falar com a tia Beli. Agora não está. Essa gaja. Já sentes que se calhar se tornou uma coisa maior do que tu próprio e que não tenho muita noção. Sim, mas eu acho que sim. Acho que sim. Como aqueles personagens marcantes, tipo a Tieta, que deixou de ser a atriz que fez a Tieta, passou a ser a Tieta na rua. Tu tens também medo que um dia as pessoas olhem para ti e não sejas o Vasco, mas a tia Beli, ou achas que é indiferente? Quando eu estava a gravar agora com o Hermano José esta campanha do Pingo Doce, era o Hermano, se não se importa, vem para aqui, tia Beli, ponha-se aqui. Isso é um problema. Sim. Hermano, eis a diferença. Porquê três mulheres? Porquê mulher? Não sei, porque
As mulheres são muito mais divertidas que os homens. Acho que é evidente. Porque reparo mais nas mulheres, porque me sai mais fácil, mais natural. Não tem uma explicação, mas acho que é evidente que as mulheres são mais divertidas, têm mais meandros, mais nuances, mais. Os homens até agora são tendencialmente muito rígidos. E sentes que estás preso a elas? Achas um dia que elas aparecerem, como é que vais, tens alguma ideia como é que vais matá-las? Se é que vais matá-las? Não sei, acho que não as vou matar, coitadas. Se um dia elas acabarem, acabaram. E Inspiras-te em quê ou em quem? vou servir à mesa. Inspiro-me em quem? Depende. Olha, a professora Regina foi algumas professoras que eu tive ao longo da minha vida, mas também os ataques de cirismo da minha mãe, também assim, às vezes sem sentido, também podem ser. A tia Belide também está ali na minha avó, numa professora de DVT que eu tive no liceu, que era muito cómica. Quer dizer ou não? Quer dizer ou não? Não sei se ela leva a mal a professora Nisha. Isso vai. Tá. Ela sabe quem é, Ah. quem a conhece sabe quem é a Nisha, e pronto, ficamos por aqui. Tu uma vez disseste que só consigo rir se tiver a certeza que há um destino bom para tudo. Tu achas que nestas várias discussões que tem havido mais recentemente, há muito tempo, mas mais recentemente em relação aos limites do humor, como é que tu te posicionas aí? Achas que o humor não deve ter restrições? Achas que deve haver o bom senso acima de tudo? Acho que não. Acho que não tem que ter. Acho que não há limites. Eu acho que a própria seleção natural depois vai pôr de lado quem diz coisas menos interessantes. Não é? Quem não é um bom humorista vai acabar por ficar pelo caminho. É uma boa resposta. Acho que as pessoas têm que poder dizer aquilo que querem e que lhes apetece, porque vivemos numa sociedade livre. E depois há pessoas que vão ficar pelo caminho e há outras que não. Tu, a partir daqui achas que a tua carreira vai ser mais focada no humor, que é aquilo que as pessoas mais te conhecem. Obviamente o Quebra-Nozes não é propriamente uma peça humorística. Tu estiveste agora numa peça também das escolhas, não é? Escolhas. Essa sim era cómica. Era uma comédia, sim. Tu veste mais neste registro, veste a fazer outras coisas, mesmo fora da representação? Eu tenho desejo de fazer tudo. Tenho desejo de representar. Acho que sai-me fácil o humor e o público procura muito isso em mim. Portanto, eu trabalho para o público, não trabalho para a minha satisfação pessoal. E, portanto, vou ter que, também, para a minha satisfação pessoal, mas tenho que ter em consideração o principal, que é o público, não é? Que é quem me dá trabalho. O público pede-me isso e eu vou dando. Eu gostava muito um dia de explorar outras coisas, porque estudei para isso. Não dá graça. E tenho essa vontade, tenho essa curiosidade. Tu não falavas muito, se calhar, sobre esta parte, falámos sobre a parte da tua vida, mas não de uma forma mais profunda. Qual é que é o papel que a fé tem na tua vida pessoal e profissional? Já sei que às vezes, durante a tua vida, tiveste mais ou menos fé. Acho que em tudo, com todas as pessoas. Mas hoje em dia? A fé é o ponto de partida de tudo. Porque é a capacidade e a possibilidade do infinito. E nós somos feitos para isso. Quando nós perdemos de vista o infinito, quando eu perco de vista isso, a absolutização do presente, nós temos que viver tudo agora, e agora é que são os anos da nossa vida, e agora tem que ser tudo, tem que ser tudo, tem que ser tudo, porque senão nunca mais vamos ter outra oportunidade na vida. Torna-se angustiante, é impossível. Eu não consigo viver assim. E portanto, eu para viver, eu tenho que viver com a certeza de que isto não acaba aqui. Tu disseste uma vez que, a propósito das tuas avós terem, acho que morreram os dois no ano passado, não foi? Sim. Disseste que tinhas essa certeza que vais estar com elas no céu, e que vai ser ótimo. Se eu for para lá. Mas tu aqui dizias que Eu tu acreditas nisso, acreditas realmente que isso vai acontecer, que... Acredito. Acredito. Porquê?
Olha, por vários motivos, não é? Na igreja disseram-me que sim e eu confio. Coisa assim. A fé é um método de conhecimento indireto, não é? A pessoa que está a acreditar em coisas que nos estão a dizer, mas há uma pessoa que tu reconheces a autoridade e que essa pessoa não está a aldrabar. Não é o geral. O Padre João disse-me que o céu existe. Eu acredito no Padre João. Depois de duas respostas tão inteligentes. Se depois não existir, eu depois faço contas com o Padre João. Mas cá, depois de duas respostas tão inteligentes, vou fazer aqui a nossa pergunta também, que faz parte aqui do Geração 80, que é porque é que a nossa geração é a melhor de todas, Igor, não é? Olha, porque eu estava a pensar nisso. Eu acho que a nossa geração é a última geração que viu filmes como o Bambi, como o Vale Encantado, como o Rei Leão, que são filmes que a realidade nos era apresentada de uma maneira dura. Acho que a Disney hoje em dia é mais comedida? Não é comédia, mas eu acho que este confronto com a realidade, como ela é, porque de facto existe a possibilidade de nos morrer uma mãe, de facto existe a possibilidade de nos morrer alguém que nós amamos, e de facto também existe a possibilidade de retomar a nossa vida com amigos, como acontece com o Timóneo e com o Pumba, ou no Vale Encantado, ou no Bambi, com os outros amigos que ele encontra. Acho que aquilo diz mais sobre a minha vida e sobre a nossa vida do que nós achamos que vai sempre tudo correr lindamente. E acho que a nossa geração é assim a última em que nós olhamos para as coisas a seguir. Eu acho que tudo se aligeirou. E eu não digo, não sei, não tenho a certeza se é melhor ou pior, mas eu gosto de ter vivido preparado para a vida. Como é que te vês daqui a... Que idade é que tu tens? 38? 38. Como é que te vês daqui a 38 anos? Daqui a 38 anos? Estou 48 anos. Então, em princípio, estou vivo. Não sei. Não tenho. Sei que gostava de estar assim, poder descansar, poder gozar da família, gostava de ainda poder trabalhar, como hoje em dia vemos o nosso Rui de Carvalho, mas com menos intensidade, com mais gosto e preparar-me para me ir embora. Muito bem. Olha, obrigado, Vasco. Obrigado, Por Francisco. ter estado aqui na Geração 80, foi um prazer. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Zé Fernandes. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até à próxima!